vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Que a paz do Senhor esteja conosco neste tempo de Páscoa, esse tempo onde queremos celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Sexta-feira, ontem, falamos do grande desafio para nós ouvir o Senhor e seguir esse Deus, de colocar-se à disposição desse Deus. Hoje, sábado, chamado Sábado de Aleluia, a esperança de aguardar a ressurreição. Queremos continuar aprendendo o que Deus quer nos ensinar. E assim continuamos a leitura do Evangelho de João, capítulo 10, hoje do versículo 7 até o versículo 15, que nos diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus novamente inicia essa parte desses versículos do 7 ao 15, como Jesus afirma novamente que ele fala a verdade. E nesse momento ele diz que eu sou a porta, que Jesus é a porta. Fala também que todos que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Segundo os historiadores, existiram muitos líderes messiânicos antes de Jesus, mas as ovelhas não deram ouvidos. Aí Jesus diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim, esse será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. E aquele que não é ladrão, que rouba, mata e destrói. Jesus veio para que tenham vida e a tenham em abundância. A Nova Versão Internacional vai dizer que é uma vida plenamente, é uma vida completa. E aí Jesus diz: eu sou o bom pastor, aquele que é perfeito, justo e verdadeiro, e dá a vida pelas ovelhas. Pesquisando sobre vida, para nós é uma palavra só, e já a origem grega ela define vida como 3 aspectos: o bios, o psique e o zoe. O bios vem a palavra biologia, o estudo dos seres vivos e de suas funções orgânicas. O psique é a psicologia, é a ciência, o estudo da vida mental, ação e comportamento. E zoe é a zoologia, é a parte da biologia que trata de qualquer ser vivo, sua vida e constituição. Se a gente olhar o versículo 10, Jesus disse que tem vida em abundância. Aqui Jesus usa a palavra zoe, ou seja, é a vida no sentido pleno, é a vida plena completa. É reservado para referir-se à vida no sentido mais pleno. É o termo usado quando se refere à vida eterna. Trata-se de vida no sentido de qualidade. Vida abundante significa vida eterna. Já no versículo 11, ele diz que eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele usa a palavra psique. E aqui coloca a sua vida a serviço do rebanho. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Um exemplo bem especial para nós lembrarmos é o rei Davi, quando ele era adolescente, quando ele era jovem. E aí Samuel foi procurá-lo, e aí ungiu ele rei, e aí depois ele foi enfrentar o gigante Golias. E lá ele falou com Saul, dizendo assim: eu vou enfrentar esse gigante. E Saul diz: não, tu é muito pequeno, tu não vai aguentar.
Aí Davi, em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 e 35, ele diz assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Essa é a palavra de psique, é o colocar a sua vida a serviço do rebanho, ao bom pastor Jesus Cristo que deu a vida pelas suas ovelhas. Já diz o mercenário, ele trabalha exclusivamente pelo lucro. É um funcionário contratado, não ama as ovelhas, mas o seu salário. Por isso, não arrisca sua vida pelas ovelhas. Não é pastor, as ovelhas não lhe pertencem, no perigo, foge e deixa as ovelhas sozinhas. O mercenário, seu compromisso único é consigo mesmo, com o seu próprio sucesso, com o seu próprio bem-estar. Não tem o cuidado necessário com as ovelhas e aqui Jesus associa esses mercenários aos fariseus. E Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. E conhecer as ovelhas é mais do que número, é mais que quantidade. Ele não só sabe quantas ovelhas tem, mas também sabe como é cada uma delas, quais são as suas necessidades. As ovelhas conhecem o seu pastor. O bom pastor chama as ovelhas pelo nome, como nós vimos nos versículos anteriores. O que eu descobri que conhecer o nome das ovelhas nos remete a uma cultura do Antigo Testamento. Para aquele povo, o nome não era mera designação ou rótulo. Não é como nós colocamos o nosso nome recebemos, ou o nosso nome que damos aos nossos filhos, porque a gente acha bonito. Lá o nome é a própria pessoa. Diz assim: eu sou o meu nome e o meu nome sou eu. Por essa razão, era frequentemente que quando alguma mudança profunda acontecia na personalidade de alguém, essa pessoa adotava outro nome. Exemplo bem conhecido era Abrão, que se tornou Abraão, Sarai, que foi chamada de Sara, Jacó, que se tornou Israel. São apenas alguns nomes. E aí encerra os versículos Jesus dizendo: assim como o Pai, o Deus Pai conhece o Jesus o Filho, Jesus conhece o Pai, eles são um. Isso Jesus fala lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, que diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus é um com o Pai. O que Jesus fez com esses versículos de 7 a 15? A partir da parábola que ele contou do versículo 1 até o versículo 6, Jesus anunciou o seu reino, o reino de Deus. Jesus passou a explicar o significado da parábola. Jesus começou explicando o que era a porta do aprisco. Jesus disse que ele era a porta do aprisco e das ovelhas. Jesus é a porta que é respeitada pelos verdadeiros pastores. Os fariseus eram ladrões e salteadores, pois não respeitavam Jesus e nem conduziam as ovelhas a Jesus Cristo. Somente Jesus é a porta da salvação. Nele, as ovelhas recebem a vida abundante. Quem pela fé entra por ele é salvo. Entender que a missão do Filho foi vir ao mundo para que todo o que nele cresce tenha a vida eterna. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas. A palavra pelas mostra não uma troca apenas, a vida do pastor em troca da vida das ovelhas, mas o bom pastor deu a vida em favor das ovelhas. Esse é o sentido da palavra. E o que significa isso? Significa que Jesus é o sacrifício dado em favor, em benefício das ovelhas. Sem o sacrifício de Jesus, as ovelhas não seriam beneficiadas com a salvação. Ovelha, entenda, sou eu e é você. Colocar-se no lugar. Agora, essas ovelhas, elas têm acesso às bênçãos, acesso à porta, ela tem vida em abundância,
e tem um Jesus que deu a vida por elas. Entram pela porta, é a verdadeira fé em Jesus Cristo e sua justiça, e aí são salvas. Entram e saem e encontram pastagem. Essas ovelhas obtêm vida e vida abundância. O que precisamos entender é quando Jesus fala que é a porta nessa mesma cultura oriental, na época do Antigo Testamento, não servia principalmente para fechar, como na nossa concepção, mas antes serve para abrir. A porta é uma passagem para fora, como indica o termo de porta, abertura, cuja a raiz vem do hebraico, que é abrir, romper, livrar, soltar. Quando Jesus, lá em Marcos 7,34, tocou os ouvidos do surdo e disse, Efatá, abre-te, essa é a chave, é o instrumento que abre. E isso se chama, com o hebraico, com a porta, se chama peshá, ou seja, passagem. E passagem é Páscoa. Jesus é a porta, a passagem para a libertação. Jesus é a Páscoa. Jesus é o libertador. Aquele que nos abre o caminho para as passagens, que nos tira da morte e nos conduz para a vida. Não há uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. Podemos notar que Jesus conhece quem é dele, mas quem é de Jesus o conhece também. Agora, que conhecimento é esse? É um conhecimento, como Jesus diz, semelhante ao conhecimento que existe entre Jesus e o Pai. Um conhecimento real de vida, de verdade e baseada no amor. Este é o tipo de conhecimento que há entre as ovelhas e Jesus, entre eu e tu, entre nós e Jesus Cristo. Em amor, Jesus conhece as suas ovelhas, chama cada uma pelo nome, ele olha e conhece cada uma de suas ovelhas. Ele ama cada uma de suas ovelhas. Assim também as ovelhas conhecem e amam a Jesus. Esse conhecimento baseado no amor foi que levou Jesus a dar a sua vida pelas ovelhas. Assim, meu irmão e minha irmã, nós não precisamos nos preocupar com aqueles que roubam, matam e destroem. Nós precisamos crer que Jesus é a porta, é a passagem para a vida eterna. Jesus é o bom pastor que deu a sua vida para que tivéssemos vida em abundância. E Ele que nos dá vida plena e eterna. Ele morreu em nosso lugar. Que tu tenhas um sábado especial. Prepare o teu coração para o domingo de Páscoa. Prepare o teu coração para que a mensagem do Senhor venha transformar a tua vida. E especial para mim, foi bem especial. Especial para mim, foi muito bom preparar esta mensagem. Descobrir o que é vida, descobrir o que é porta e saber que Jesus é a porta da salvação. Deus te abençoe, Deus te guarde e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.